Se você já investe ou quer começar a investir, mas nunca ouviu falar sobre planejamento financeiro ou financial planning, como a Faria Lima gosta de chamar, calma, não comece ainda sem antes conhecer 6 pontos principais de um planejamento financeiro. Mas antes de tudo, seja muito bem-vindo ao Finanças Sem Açúcar. Esse nome é uma espécie de acrônimo que eu fiz com o meu sobrenome, mas que conversa muito bem com a proposta desse canal. Já te convido a clicar no like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo que sair. Vamos lá, começou a sobrar um dinheiro mensalmente para você, ou você recebeu um valor e quer começar a investir, mas não sabe quais são os primeiros passos que você tem que dar. E geralmente, quem quer começar a investir, a primeira coisa que vai fazer é entender o que é um CDB, uma ação, um fundo imobiliário, e raramente para analisar com mais calma a própria vida financeira. Então calma, a gente vai chegar no momento de entender o que é uma renda fixa ou uma renda variável, coisas mais complexas como uma offshore, por exemplo, uma trust, mas agora é hora de mapear todo o cenário, todo o campo que você vai trabalhar. Então, respondendo a pergunta, sim, o primeiro ponto que você tem que fazer obrigatoriamente é um planejamento financeiro. E aqui vale ressaltar, o profissional responsável por elaborar um planejamento financeiro é aquele que tem a certificação CFP. Ele é o responsável, o profissional habilitado para fazer esse tipo de serviço. Eu ainda não tenho essa certificação, espero ter em breve, mas esse é um serviço bastante caro, via de regra. Então o que eu vou passar aqui é uma forma mais simples, mais resumida, para que você tenha uma noção de como fazer um planejamento financeiro. Vamos lá, o passo número 1 é a gestão financeira. Ela consiste basicamente em você entender o seu fluxo de caixa, entender quanto entra, quanto sai. Não precisa ser de forma tão detalhada, mas quanto mais profundo, quanto mais riqueza você puder trazer para essas informações, melhor, naturalmente. A ideia aqui é você conseguir identificar pontos de aumento de receita e de diminuição de despesa, ou de emprego mais eficiente do seu capital. Muita gente acaba querendo anotar todos os gastos, às vezes numa planilha, às vezes na mão mesmo, guardando notinha de cartão de crédito, mas isso acaba tomando um tempo que é muito valioso, que deve entrar também na parte de planejamento. O tempo é mais precioso do que o dinheiro. Então, como você pode fazer isso de uma forma mais eficiente? Bem, anote primeiro aqueles gastos que são recorrentes. Então, aluguel, uma parcela de um financiamento / consórcio, o seguro de vida, a parcela do automóvel ou valores para locomoção, todos os gastos recorrentes, internet, telefone, enfim. Aqui também é importante anotar compras que você tem com parcelas mais longas. Isso é ideal para que o seu planejamento, pelo menos naquela janela, fique mais fidedigno. E depois, tendo anotado todos os gastos recorrentes mensais, aí você pode entrar mais no detalhe. Então, um restaurante, um delivery, Uber, caridade, tudo o que não for recorrente. O ideal é que caridade, inclusive, seja recorrente, tá bom? Mas a ideia é basicamente essa. Você primeiro estrutura seus gastos fixos mensais e depois esmiuça os gastos esporádicos. Tendo todas essas informações, depois você vai comparar com os seus ganhos líquidos. E aqui um outro ponto, se você estiver fazendo o seu planejamento pessoal, você vai comparar receitas com despesas pessoal. Agora, se você estiver fazendo do casal ou da família, você vai comparar receitas da família com despesas da família. Não dá para você falar, putz, eu ganho X e a minha família gasta Y. Não. Ou, na verdade, até daria se vocês tiverem clareza na distribuição dos gastos. Então, eu arco com 75% das despesas da casa e meu cônjuge arca com os outros 25%. Aí dá para fazer essas ponderações. Mas então, basicamente, você vai somar todas as receitas da família, tudo que entra, e
subtrair de tudo aquilo que sai. Você vai ter o resultado líquido da sua família, como se fosse de uma empresa de fato. E aqui, se você for autônomo, como fazer? Você vai escolher uma janela de tempo, quanto mais longo, melhor, porque te dá mais riqueza. Vai somar todos os seus ganhos e dividir pelo número de ocorrências. Então, se você tem um histórico de 12 meses de recebimentos, você vai somar tudo que você ganhou nesses 12 meses e vai dividir por 12. O ideal aqui é que você exclua aqueles meses que você ganhou mais e que você ganhou menos. Só as duas pontas, para que a gente tenha uma média mais factível, que não tenha uma única ocorrência que puxe muito para cima, nenhuma que leve muito para baixo. Aqui a gente finaliza a primeira parte, que é a gestão financeira. O ideal aqui é que você identifique pontos de diminuição de gastos e de aumento de receita. Aliás, diminuição não necessariamente. Se você conseguir reduzir o gasto de um ponto e empregá-lo em outro que te dê mais retorno, por exemplo, em uma certificação para o seu trabalho ou em um curso que você vai agregar no seu comércio, ótimo, melhor ainda. O segundo ponto é a gestão de risco, e aqui é onde a gente mais vai olhar. Nós vamos aqui identificar todos os riscos inerentes ao seu planejamento. E aqui não é olhar a probabilidade daquele evento acontecer, mas é identificar quais medidas eu devo tomar se aquele evento acontecer. Por exemplo, uma demissão, um divórcio, uma doença, um período sem entrada significativa de caixa, um óbito, enfim, são muitas coisas que podem acontecer. E aqui eu gostaria de propor um exercício mental. Se você tiver uma caneta, ótimo. Se você tiver aí no seu computador, abre o Word ou o bloco de notas. Eu vou propor um exercício para você. Se imagine no dia da sua aposentadoria agora e pensa como vai ser esse cenário. Poxa vida, eu quero me aposentar com 65 anos, quero ter uma renda de 20 mil reais por mês, quero ter uma casa no campo, uma casa na praia e uma casa na cidade para eu morar. Quero que minha esposa já esteja aposentada desde os 60, 55 anos. Meus filhos todos criados. Eu quero gastar 10 mil reais por mês ou mais em viagem, qualquer coisa que apareça na minha cabeça. Enfim, quanto mais longe você puder ir nesse cenário, melhor para o exercício. Agora, pega cada um desses pontos que você anotou e tenta identificar o que pode acontecer para que aqueles pontos não sejam realidades naquele dia específico. Quero me aposentar com 65 anos. Beleza, eu posso não chegar aos 65 anos. Eu posso chegar aos 65 anos com uma doença. Eu quero ganhar 20 mil reais por mês. Beleza, eu posso não ter conseguido juntar patrimônio que me dê 20 mil reais por mês, mas só 5 mil. Eu posso ter perdido minha esposa, meu cônjuge, ou ela pode ter tido uma doença, ou ela pode ter chegado aos 60 anos sem nenhum tipo de patrimônio acumulado e ter que continuar trabalhando. Meus filhos podem não ter conseguido se estabelecer profissionalmente, ou eu posso ter um filho que demande um cuidado e uma proximidade maior e não me permita viajar ou não me permita curtir de fato a minha aposentadoria como eu pensei lá atrás. Enfim, cada um desses objetivos tem um e se. E claro, cada objetivo tem um grau de risco inerente. O que eu quero dizer com isso? O que vai me impactar mais? Eu chegar aos 65 com uma doença grave, ou chegar aos 65 e não ter uma casa de praia, uma casa de campo e uma casa na cidade? São duas coisas com um impacto diferente na minha vida. E agora pense, se esse risco se materializar, o que eu devia ter feito para diminuir esse impacto ou para não deixá-lo ter um impacto na minha vida? Se a resposta para essa pergunta for não sei, convido você a deixar no comentário. E aqui perceba, risco vai muito além da oscilação. A gente não está falando de risco de mercado aqui. Chegamos agora no terceiro ponto, que é a gestão de ativos. Só aqui a gente vai falar de investimentos propriamente dito. Eles, no fim das contas, representam menos de 1/6 do planejamento como um todo.
É aqui que a gente faz, de fato, a construção de uma carteira de investimentos, olhando para aqueles objetivos que a gente traçou no pilar número 2. E aqui eu não vou entrar no mérito de como a gente constrói uma carteira de investimentos, como a gente escolhe os percentuais, os ativos, a ação ABC ao invés da XYD, o CDB a 105 ao invés da LCI de 97%. Não, aqui a gente vai olhar para um todo. Até porque isso depende muito do tanto de dinheiro que você tem disponível, da sua faixa etária, do seu perfil de risco, do seu conhecimento sobre o mercado financeiro, dos seus objetivos. Enfim, a gente se estenderia bastante. E aqui pode deixar que a gente vai entrar na construção de carteira mais para frente, fica super tranquilo. E agora entram os pilares de planejamento, que também são 3, sendo o primeiro o planejamento tributário. Aqui o profissional que olha para esse planejamento com mais detalhe, com mais profundidade, é o contador. Ele que vai identificar os pontos de melhoria, como você pode pagar menos tributo de forma lícita, sempre, claro. E esse pilar é o que contempla a elisão fiscal, que muita gente acaba confundindo com evasão. Evasão é crime e elisão é uma prática legal de diminuição de imposto dentro da lei. Eu, como assessor, não devo entrar nesses méritos, mas a gente sabe que existem formas de se pagar menos imposto dentro dos investimentos. Por exemplo, a previdência privada, que em muitos casos pode servir como abatimento da base tributária no imposto de renda. Talvez você pague mais imposto do que deveria. Uma previdência privada que você não usa para abatimento na base de cálculo, uma doação para caridade que você não relata que fez e por isso não abate também, um gasto com saúde que você não relata, existem N fatores que você pode abater do imposto e, claro, o contador é o profissional que vai te auxiliar nessa frente. Mas o seu caso pode ser um pouco mais complexo também. Aí uma offshore, uma trust poderia muito bem servir para ajudar a organizar a parte tributária. A questão aqui não é só sobre pagar menos, mas é para ter mais facilidade de pagar. O Brasil é muito complexo no que diz respeito à tributação. Depois disso vem o planejamento previdenciário, aqui que a gente vai olhar para nossa aposentadoria. Quanto eu preciso juntar? Por quanto tempo? A que taxa de juros mensal? Quanto eu vou conseguir receber por mês? Por quanto tempo eu vou conseguir receber por mês? Eu quero consumir todo o meu patrimônio até o meu último dia ou eu quero deixar herança? São várias perguntas que a gente acaba não se fazendo. Geralmente o pensamento é, eu quero me aposentar. Mas e depois? A aposentadoria não é um ponto final, ela é o começo de uma nova fase da nossa vida. E aqui, quando eu pergunto por quanto tempo você quer receber, a resposta não é até eu morrer. Não, isso daí é muito genérico. A resposta tem que ser numérica. Eu quero receber o meu patrimônio até meus 100 anos, até meus 85 anos, até meus 110 anos. Meu avô morreu com 100 e poucos. Enfim, e é pesado, eu sei, mas tem que ser falado. E por último, o planejamento sucessório. Esse daqui é o mais negligenciado de todos, mas obviamente é o que mais causa confusão, atrito e até ruptura, racha na família. Eu, no exercício da minha profissão, ouço muito coisas como meus filhos que se virem, os herdeiros que escolham como vão fazer a transmissão. E, ok, se você está de acordo em dar 10% do seu patrimônio para o governo, mais 5% em honorários e custas advocatícias, beleza, não tem problema. Mas eu não posso deixar de pensar que isso é uma pena, né? É um desperdício. Você gastou toda uma vida trabalhando, juntando, se esforçando para deixar de bandeja o seu patrimônio próprio para pessoas que não necessariamente tiveram parte nisso. E claro, a pior parte nisso é perceber que além de você ceder o patrimônio que você construiu, isso provavelmente vai causar racha na família, vai causar brigas, vai causar intrigas em um momento muito delicado de luto. E aqui você vai entender quais ferramentas você tem disponível para amenizar essa passagem
Não estou falando para fazer necessariamente uma doação em vida ou para fazer um testamento. Cada caso é um caso. E não necessariamente você vai ter uma única ferramenta. É tudo um conjunto, uma arquitetura que deve ser harmoniosa. Só depois de ter tudo isso, todos esses 6 pilares muito bem estruturados, muito bem planejados, entendidos, você vai começar a pensar em alocação. Ação A contra ação B, CDB contra LCI, CRI contra LCA, talvez, enfim. Bem, eu espero que você tenha entendido, que tenha ficado claro e tenha gostado, acima de tudo. A minha intenção é, de fato, agregar valor e auxiliar nas tomadas de decisão. Então convido você novamente a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você acredite fazer sentido e peço que deixe o seu feedback aqui embaixo nos comentários também, é muito importante. Esse é o segundo vídeo do canal falando sobre finanças e é necessário que a gente tenha também o parecer, né, o feedback da audiência. Então, é muito rico o que você tem a comentar, tenho certeza. No mais, agradeço a sua companhia, muito obrigado e até a próxima.